Fala, Rovai, o editorial do aniversário do Fórum 11:30. É isso, galera. O Fala, Rovai de hoje é sobre... Hoje eu não vou falar de Lula. Eu falo, Dri, eu vou você começar a falar do Lula no Fala, Rovai, porque a gente só fica falando do Bolsonaro no Fórum 11:30. Então, tem que começar a falar do Lulão em algum momento. Porque o Bolsonaro fica criando uma agenda negativa e a gente vai correndo atrás dessa agenda negativa. Eu me coloquei, não fala, Rovai. Agora, só estamos falando de Lula. O Lula ganhou a agenda, né? Então, essa semana inteira, todos os programas, a gente falou de Lula. E hoje, então, aqui no Fala, Rovai de hoje, eu não vou falar de Bolsonaro de forma direta, mas vou falar do Enem, da censura do Enem. Né? E aí acaba que eu vou ter que falar, né, do que são as trevas nesse desgoverno absurdo, né, do seu Jair e de sua gangue, de sua milícia, né, que, como esse ministro da Educação, qual é o nome dele? De aqui de Santos, inclusive. Milton Ribeiro, uma pessoa muito importante, que até você lembra o nome, assim. Já, né, e aí daqui. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém conhecia. Uma pessoa assim, absolutamente desprezada pela comunidade baixadiana, né? E virou ministro da Educação. Este sujeito, né, construiu, então, um clube de censores para gerenciar o Enem. Né? Ou seja, os técnicos propõem as perguntas e esses censores dizem, não, essa pergunta sim, essa pergunta não, e justificam. E aí eu queria dar o crédito aqui para a revista Piauí, para o Luiz Ginassa, fez uma matéria muito boa, né, cujo título é Mafalda é reprovada no Enem. Aliás, não foi só a Mafalda. Né? O Chico Buarque foi reprovado, a Madonna, o Ferreira Goulart, a Laerte, a pergunta sobre que tinham questões de feminismo, que tinham questões relacionadas à ditadura militar, que, segundo os técnicos da censura do Enem, não é ditadura, é regime, é revolução, é outra coisa. Tem matéria também na Folha falando disso hoje. Enfim, mas eu vou aqui ler algumas coisas que são para a gente refletir como elas são simbólicas do momento que a gente está vivendo. Tem uma charge da Mafalda dizendo, sabe, mamãe, eu quero ir para o jardim da infância e estudar bastante. Assim, mais tarde, não vou ser uma mulher frustrada e medíocre como você. A mãe fica desolada, a Mafalda sai andando e a Mafalda fala, é tão bom confortar a mãe da gente, ou esse diálogo que já virou provas e provas em dezenas de vestibulares, de colégios, enfim, foi reprovado, porque gera polêmica desnecessária, concluiu a tal comissão ao justificar a censura. Gera polêmica desnecessária, né? Separei aqui mais algumas. Madonna foi censurada com a questão da área de linguagem, usava a letra da música Papa Don't Preach, né? É assim que se fala, para falar da gravidez na adolescência. Na música, Madonna interpreta uma adolescente que confessa para seu pai que está grávida. Gera polêmica desnecessária, disseram os censores. Os servidores, então, pediram que a questão fosse reabilitada. Falam, olha, considerem, né? Os servidores que estão fazendo a prova, eles explicaram que a música ajudava a explorar as tensões associadas ao contexto da gravidez adolescente, que a questão de utilizar os conhecimentos de língua estrangeira como meio de ampliar as possibilidades de acesso e argumentaram, mas não tiveram resposta dos censores que deram o veto e acabou. Então, aquela censura que havia, né, em letras de música, onde uma música simbólica disso
Cálice, de Chico Buarque de Holanda. Cálice, Pai, afasta de mim esse cálice. O cálice é o cálice de vinho, mas o cálice é o cálice da censura. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. E aí vai-se o Chico. Esta censura é hoje o que vivem, o que aqueles músicos vivem agora os formuladores de uma prova que mobiliza o Brasil inteiro para garantir vaga nas universidades e para formar cidadãos. Esses cidadãos não podem mais ser formados na lógica da cultura universal. O Ferreira Goulart também foi censurado, né? Já falecido poeta do Poemas Sujos, um poeta brilhante. Esse Poema Sujo é um dos maiores poemas da literatura brasileira, né? Tem um outro poema dele que é Maio de 64, que ele diz: mas quantos amigos presos, quantos em cárceres escuros, onde a tarde fere a urina e terror, numa das estrofes. E aí diz que há uma descontextualização histórica, porque o Brasil não se encontrava num pós-golpe militar. Os censores estão dizendo que o Brasil não se encontrava num golpe militar, porque aquilo se tratava de um regime, que foi instaurado a partir de uma revolução em defesa, provavelmente, da democracia, que era torturar pessoas, era censurar músicas. Então, esse regime, esta ditadura, se mantém na lógica da prova do Enem, que é a que vai formar alunos. Como disse o Mink, é que a gente tem uma esperança de que isso vai acabar rápido, é que tudo isso vai ser reduzido ao lixo, à lata de lixo da história. A tal da descontextualização histórica, que eles utilizam como frase pronta para responder tudo, também foi utilizada para censurar a letra de uma música do Chico Buarque na prova. E o jornalista não sabe explicar qual letra de música foi, mas tem a justificativa do censor, que é leitura direcionada da história. Sugere-se substituir ditadura por regime militares. Sabe? Eles estão reescrevendo a história. Tem aqui uma charge, Dri, que eu separei. Eu não sei se você pode colocar no ar aí, né? Na hora que ela estiver no ar, você me faz assim. Está no ar? Isso. Veja, um padre, né? Sentado em frente ao computador, acessando o Facebook, e responde. A pessoa fala: padre, eu pequei. E o padre responde: eu já sabia. O que tem de tão perigoso nisso? Nada. Mas a justificativa, barraram essa charge, porque a religião não era o assunto central da questão. Qual o problema de o padre de ter uma ilustração como essa? Porque eles acham que isso fere a religiosidade das pessoas. Eles proibiram também uma poesia do Manuel de Barros, né? O livro das ignorações, em que o Barros faz alusão à Bíblia e diz: no começo era o verbo, diz o primeiro verso do poema, né? Uma referência no início era o verbo era Deus, lá. Os censores consideraram isso uma heresia e disseram que fere o sentimento religioso e a liberdade de crença. Queridas, queridos e queridos, por que eu destaquei essa questão do Enem aqui na conversa com vocês? Porque eles estão atacando por dentro o sistema, eles estão transformando, né, a cultura brasileira numa coisa controlada no Mink, com esse Mário Frias, onde os atores não conseguem mais receber. Hoje vai estar aqui o José D'Abreu com a gente. Nenhum incentivo para fazer peças que reflitam sobre a realidade, sobre a cidadania, sobre
a soberania desse país e, ao mesmo tempo, estão controlando a educação nessas áreas como nas provas, no direcionamento de recursos que vão para as escolas militares. É a tal guerra cultural que o Olavo de Carvalho tanto falava. Eles estão fazendo a guerra cultural e estão, aos poucos, destruindo tudo que se fez para poder colocar esse país no eixo de um país minimamente democrático. Esse combate tem que ser feito por nós para impedir que eles avancem muito, porque eles já avançaram. Mas é tentar segurar ao máximo esse avanço para poder, na hora que a gente conseguir ter de novo o controle do governo, fazer a reviravolta, porque esse tem que ser um tema central do próximo governo. É sim encarar a guerra cultural, é sim destruir com a ideologia conservadora de extrema-direita, do QAnon, do alt-right, desses grupos que vêm de fora para dentro e que ajudaram a eleger o Bolsonaro com essa guerra de WhatsApp distribuindo desinformação e fake news. Nós temos que fazer sim esse combate. Nós não podemos nos acovardar nessa trincheira. Nós não podemos fazer de conta que está para conciliar nessa trincheira. É preciso ir para cima. É preciso ir para cima. É preciso disputar nas escolas onde o seu filho estuda. É preciso impedir que essa gente escrota não aceite, por exemplo, que se leia um livro de um autor porque esse autor supostamente foi de esquerda. É preciso discutir nos centros culturais onde você mora, para que as peças de teatro possam ser livres, as exposições possam ser livres. O Enem é apenas um pedaço disso. Eles estão fazendo esse combate em todos os cantos. E a gente precisa fazer esse combate também. Estão aqui dizendo, é preciso sim uma CPI do Enem. A gente não pode tratar isso como assunto menor. A gente não pode tratar isso como a misturazinha, um pedacinho do prato. Isso é fundamental. A disputa cultural é fundamental. E eles estão tentando silenciar, esconder, acabar com a história cultural de formação do povo brasileiro. Daqui a pouco a gente vai ter livros incendiados, como tentaram fazer aqueles escrotos da Fundação Palmares. Queriam botar fogo, queimar, jogar fora livros patrimônio público. Aí foram, impedidos pela mobilização. Eles precisam sentir o bafo quente da mobilização. Era isso que tínhamos para hoje. Obrigada a todas, todos e todes.